A gente estava falando sobre os autônomos. Eu queria agora, para a gente poder mergulhar um pouquinho nesse assunto, falar sobre a realidade. Um dos dados que a gente tem, e até em relação, né, fazendo um link aqui com a matéria que a gente mostrou com o Bruno Mascarenhas no outro bloco, mostrou um caminhão bonito, todo tecnológico, todo novo, mas a frota dos autônomos, né, que aí é o abismo que o Zé Carlos disse, é um abismo mesmo, a frota dos autônomos hoje de 25 anos, como até o professor disse, do século passado, né? É política pública mesmo que falta para que essa categoria, digamos, consiga chegar pelo menos perto de onde estão as inovações, de onde está a tecnologia, todo esse aparato, esse esquema que tem as grandes transportadoras, professor? Bom, com certeza faltam políticas públicas, né? Foi tentado já há alguns anos atrás, né, fazer um programa de renovação de frota, né, na forma de financiamentos pelo BNDES, né? Uhum. Então foram feitos 3 programas que no final não foram, não se conseguiu colocar em prática. Por quê? A forma de implementação da política pública, né? Quem estuda política pública sabe que o burocrata de rua, que a gente chama, é aquele que vai fazer a implementação da política pública no público, né? Exigia algumas garantias do caminhoneiro que ele não conseguia fazer. Por exemplo, ele não podia comprar um caminhão de um particular, ele só podia comprar de uma empresa que vendesse com garantia. E não é assim que funciona na prática, né? Então, a política pública não funcionava. Se exigia garantias do caminhoneiro como se ele tivesse um bem para dar em garantia daquele caminhão. Embora os juros fossem pequenos e a prazos longos, diga-se de passagem, eles foram deixados de lado, né? Até porque os próprios agentes financeiros, né, não ofereciam, ofereciam outras formas de pagamento e recusavam crédito, né? Então, o que foi ficando? Eles só conseguiam comprar quando eles tinham algum poder de compra com outro amigo, eles compravam um caminhão, velho também, né? Também já ultrapassado. Os caminhões melhores estão lá na faixa de no ano de 2012 para cá. Então, eles são menos poluentes, são mais econômicos, têm já um nível de tecnologia embarcada melhor, né? Então, a gente pode falar sobre as tecnologias, as que são de redução de emissões, aquelas que são de melhoria da performance do caminhão. Dirigibilidade, inclusive, né? Então, essas tecnologias só estão presentes nos veículos novos. Mas a diferença em preço de um veículo 2012 para um 1998 é brutal. Em valores, só para a gente poder ter uma ideia. Para ter uma ideia, um caminhão 98, ele vendendo bem o caminhão, que é um caminhão poluente, né? Mas ele venderia na faixa de 80 mil reais, né? Ele, para comprar um 2012, ele vai ter que desembolsar pelo menos mais 200 para chegar, 200 mil reais. Agora, imagine que, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte, né, a renda líquida média de um transportador autônomo é R$ 4.500. Como é que ele vai arcar com uma prestação ali, né? Mesmo que seja a longo prazo? Ele não consegue arcar com isso. R$ 4.500 para ele sobreviver. Tirando o custo do transporte, a renda para ele viver, né? Ele tem que comer, a família, sustentar a família dele, né? Ele precisa. Então, não sobra um excedente em que ele possa direcionar para trocar esse instrumento de trabalho dele. Então, falta uma política pública. Outra coisa que falta, né, no meu modo de ver, a política pública do frete mínimo. Foi instituída em 2018, depois da famosa greve dos caminhoneiros, né, um piso mínimo de frete nacional. Acontece que isso, apesar de ser uma lei, ela foi contestada no Supremo Tribunal Federal, ela está sub júdice. Então, ainda se pratica fretes fora desse piso mínimo, que é uma realidade, né? Isso faz com que os fretes fiquem ainda mais aviltados, tornando ainda maior essa distância. Na minha pesquisa, o que os caminhoneiros querem, eles gostariam de ter esses caminhões mais modernos. Eles se sentem à margem, inclusive, né? São até marginalizados, né? Embora muitas empresas não exigem que o caminhão seja atualizado.